É isso. Ô, Tássio, e na semana passada, um dia depois da quinta fase da Operação Compliance Zero, colocando o Ciro Nogueira como principal alvo ali dessa quinta fase e a PF entrando efetivamente no Congresso, mesmo que ela não tenha ido fazer busca e apreensão no gabinete do senador, mas a gente teve com a Bruna Lima aqui. Ela trouxe também uma apuração muito importante da coluna de vocês, que era colocando quanto aquela empresa ali do Ciro Nogueira, da família do Ciro Nogueira, que teria ou seria a empresa que estava recebendo a mesada do Daniel Worcaro, que também pagava isso através de uma outra empresa. Enfim, a Bruna levantou um ponto muito interessante dessa história toda, que está tudo aí relacionado, já que a gente está falando também de Daniel Worcaro, que essa empresa do Ciro Nogueira, na verdade, ele tinha uma participação minúscula. Quem tinha a maior participação ali eram as filhas do Ciro Nogueira, que não estavam sendo investigadas pela Polícia Federal. Estou trazendo isso só para te perguntar também se vocês da coluna continuam acompanhando também o caso do Ciro Nogueira, esses outros elementos que a cada fase da Operação Compliance Zero a gente vai descobrindo. Lá na quinta fase também tinha o primo do Daniel Worcaro e agora tem o pai do Daniel Worcaro na sexta fase da Operação Compliance Zero, também colocado, preso, familiares de vários lados aí sendo envolvidos nesse caso todo. Sim, Nath, a gente continua acompanhando diariamente essas apurações. Nesse caso do Ciro Nogueira, de fato, o Ciro tinha, se não me engano, 5% ali da empresa que teria sido usado para pagar a propina, né? Segundo a Polícia Federal, que o Worcaro tinha pagado, o jeito que o Worcaro arranjou para pagar a propina ali ao senador Ciro Nogueira. Ele tinha 5% da participação. E outras 3 pessoas, incluindo as 2 filhas dele, né? 2 das 3 filhas dele tinha ali a maioria da participação dessas empresas, né? O que chamou a atenção justamente porque elas não tinham sido, a princípio, não estavam sendo investigadas pela Polícia Federal, ali segundo o documento do André Mendonça. Nessa fase de ontem, que a Polícia Federal foi atrás do pai do Daniel Worcaro, né? A gente deu algumas reportagens importantes. Uma delas eu vou destacar para vocês, que é justamente sobre a chamada A Turma, né? Já foi divulgado um grupo ali que estaria atuando junto com os Worcaros, né? Tanto o filho quanto o pai, justamente para ameaçar, para intimidar pessoas que enfim, estavam ali dificultando a ação deles, né? Além que foi batizada de A Turma, além dessa A Turma, tinha também o que eles chamaram de Os Meninos, né? Que eram pessoais ali já mais jovens e que seria mais da área de TI, hackers, coisas nesse sentido. E a gente divulgou uma reportagem mostrando que nesse grupo ali criminoso que estava se formando, que se formou ao redor do Daniel Worcaro, tinha uma pessoa que era apontada como operador do jogo do bicho, né, uma pessoa chamada Manuel, e que chamou a atenção da Polícia Federal justamente porque pela primeira vez colocou o Daniel Worcaro junto a esse operador do jogo do bicho, né, que era algo novo, e também a policiais e milicianos, né, a Polícia Federal usa esse termo, policiais, milicianos e operadores do jogo do bicho. Então, já é um passo a mais além de como essa organização criminosa montada pelo Daniel Worcaro estava operando e de um jeito bastante agressivo também, né, Nath? É isso mesmo. A gente teve gente aqui no chat perguntando se a polícia já tinha ligado o Daniel Worcaro às drogas, a tráfico de drogas. Não teve essa ligação. Eu lembrei da REAG, que ela, sim, é uma instituição financeira que está sendo investigada na Compliance Zero, com ligação muito forte com o Daniel Worcaro, com o Banco Master, mas a REAG também está sendo investigada lá na Carbono Oculto, em São Paulo, pela atuação aí direta com o PCC. A REAG, sim, o Banco Master não. Mas a partir dessa sexta fase da Operação Compliance Zero, como o Tássio bem lembrou aqui a gente, a Polícia Federal traz ali milicianos, policiais, bicheiro. O grupo dos milicianos é um grupo quase que inimigo ali das facções criminosas de tráfico de drogas no Rio de Janeiro, como, por exemplo, o Comando Vermelho. Muitas vezes tem briga ali entre os grupos, né, os milicianos e os traficantes. Então não chegou exatamente ao tráfico de drogas, mas chegou a crimes organizados, aí, a organizações criminosas atuantes
em alguns pontos do Rio de Janeiro. Tanto que a operação de ontem tem o Rio de Janeiro. Em outras a gente viu o Piauí, no caso ali da operação com o Ciro Nogueira. Sempre tem Minas Gerais, porque os familiares estão sendo investigados e presos. E os familiares do Daniel Vorcaro, ele é mineiro, moram lá em Minas. Então Minas e São Paulo, por causa da Faria Lima. Minas e São Paulo sempre estão aparecendo. E o Rio de Janeiro não é sempre que aparece. E apareceu ontem, e aí também tem toda essa argumentação da Polícia Federal. Tássio Lohan, colunista aqui de Metrópolis.com, que está atrás de todas essas histórias, esses tentáculos do Daniel Vorcaro envolvendo figuras políticas, de tudo quanto é poder aqui de Brasília, e não só de Brasília, mas também se envolvendo com o mundo da cultura. O Tássio Lohan também interessado nos filmes brasileiros. Valeu, viu? Um ótimo trabalho. Eu que agradeço, Nath. Tchau, tchau. E você